Prezados irmãos e irmãs, amigos e amigas inscritos no nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Você que ainda não é inscrito, sinta-se também bem-vindo e bem-vinda aqui no nosso canal, aqui onde nós compartilhamos hinos, meditação da Palavra de Deus, orações, com o objetivo único de contribuir para a elevação do nível de fé de cristãos e cristãs que vierem ter acesso a esse conteúdo. O objetivo, então, é contribuir para que a fé de todos aqueles que acessarem esse canal seja elevada, para que percebam, para sensibilizar, para que quem tiver acesso ao conteúdo aos conteúdos que nós oferecemos aqui, perceba o quão importante é construir relacionamento com Deus, construir uma relação de amizade com Deus, de confiança, de fé verdadeira. E a fé verdadeira é a fé que é sustentada na palavra. É a fé que nos ajuda a estarmos firmes e permanecermos firmes. Caiam 1000 de um lado, 10.000 de outro, sejam quem forem esses que caírem, nós permanecemos firmes, firmados na palavra. É esse tipo de fé que Jesus ensinou, que Jesus pregou, que Jesus nos exorta a ter. É esse tipo de fé. Uma fé que nos leva a confiar nele, somente nele. É esse tipo de pessoas com esse tipo de fé que ele espera encontrar quando ele vier buscar. E não que você não encontre outros conteúdos ou você mesmo possa buscar e desenvolver esse tipo de fé, né? Não quer dizer que nós somos aqui fora, longe disso, né? De dizer que é o nosso conteúdo que vai te levar a fazer. Obviamente que não é isso que nós estamos falando. É que nós cremos numa mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, e essa mensagem, ela mexe com a nossa fé. Ela trabalha conosco de uma forma que a nossa fé vai se elevando e se sustentando na palavra. Então aqui nós divulgamos uma mensagem. Não é o nosso conteúdo, não é aquilo que nós passamos para você, que nós compartilhamos, que vai fazer com que isso aconteça. Mas é que nós compartilhamos com você de uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, cumprimento de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, Apocalipse 10 e 7, cumprimento de Atos 2. Esta mensagem nos leva de volta a Atos 2. A essência desta mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, a essência dela, o evangelismo que ela faz com cada um de nós é para esse fim. É para nos levar de volta a Atos 2, a termos a mesma experiência que os discípulos tiveram lá em Atos 2. Então, prezado irmão e irmã, se você tem até ouvido a mensagem, você até se identifica como um crente da mensagem, mas se você não tem percebido que isso tem acontecido com você, que a sua fé está sendo elevada ao ponto de você estar percebendo que você está caminhando para ter a mesma experiência de Atos 2, alguma coisa está errada. Ou você ainda não entendeu, não compreendeu a essência dessa mensagem, o porquê ela veio, ou você está ouvindo um evangelho misturado. Ou o que você está ouvindo não é a mensagem. Tem mensagem naquilo que você está ouvindo,
tem citações de mensagens, a fonte de onde estão vindo as mensagens que vocês estão ouvindo. A fonte é a mensagem, é alguém que conhece a mensagem, que está usando a mensagem, mas não é a pura mensagem. Então é preciso também estar atento a isso. É preciso também estar atento se você não está recebendo um alimento misturado, como aconteceu com aqueles filhos de profetas ali em 2 Reis, não é? Quando Eliseu estava ali com aqueles filhos de profetas e que eles estavam com a comida misturada com veneno. Então é preciso prestar muita atenção nisso também. Mas a nossa meditação hoje está direcionada para o livro de Josué. Josué capítulo 13, Números capítulo 13, que nós vamos falar de Josué, não é? Mas Números capítulo 13, começando pelo versículo 1, nós não vamos ler todo o versículo 1, mas começando pelo 1 e depois vamos mais para frente. E aqui em Números 13, quando fala dos 12 homens que Moisés enviou, né, para espiar a terra de Canaã. Eles estavam já próximos de entrar em Canaã e tinham caminhado alguns dias, passado por experiências como a abertura do Mar Vermelho e outras experiências com Deus, né, de livramentos de Deus, de bênçãos de Deus na vida deles, dos israelitas. E quando chega então aqui no capítulo 13 de Números, então Moisés orienta para que aqueles espias, 10 espias, para que eles vão ali para espiar a terra, né? Então aqui no capítulo 13, versículo 1 diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E aí segue no versículo 3, vai seguindo quem são os nomes daqueles que são os 10 espias que foram então para espiar a terra, né? E aí depois nós vamos para o versículo 26, e que diz que eles caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, onde eles estavam reunidos, e deram-lhes notícias a eles e toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra de Canaã. Eram frutos maravilhosos. A Bíblia diz que tinha cacho de uva que precisava de 2 homens para carregá-lo, né? Veja a bênção que era o fruto, né? Os frutos da terra de Canaã, que era a terra prometida onde eles entrariam, que estavam muito próximos, né? E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, o versículo 27 do capítulo 13 de Números. Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. É conforme a promessa que Deus fez para nós mesmo, Moisés. Em outras palavras, de fato a terra mana leite e mel. E este é o seu fruto. Aí vem o versículo 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto ao mar, pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés, porque o povo já estava ficando com medo. E diante daquilo que os espias falaram, o povo já desistiu de entrar em Canaã. Ficou com medo. Ou seja, esqueceram de
todos os livramentos que Deus havia dado anteriormente. Ficaram com medo e desistiram de entrar em Canaã, de tomar a terra que era promessa. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Caleb levantou-se sozinho diante de milhões de pessoas ali e diante daqueles espias que foram ordenados para que fossem lá espiar a terra e voltassem, e a intenção era que trouxessem informações que encorajassem os israelitas para que eles avançassem, tomassem Canaã, mas o que eles fizeram foi desanimar as pessoas. As pessoas desanimaram, não queriam mais entrar, com medo. Então Caleb entrou na frente e falou: não, nós vamos tomar sim, porque é promessa. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os moradores, seus moradores. Todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E aí segue aqui no versículo 14, os israelitas inclusive querendo voltar para o Egito. E aí, se você continuar lendo aqui, você vai ver que o que ocorre aqui é que as murmurações que eles fizeram, a falta de reconhecer a ação de Deus que os trouxe até ali, a falta de fé em Deus. Pelo contrário, a confiança em ouvir aqueles homens que trouxeram aquelas más notícias, aquelas notícias mostrando somente a parte negativa, aquelas notícias de incredulidade, de falta de fé, foram muito mais fortes do que a confiança deles em Deus. Isso fez com que Deus ordenasse que eles voltassem então e ficassem ali, circulando pelo deserto, virando em volta da terra de Canaã, mas Deus não permitiu que aquelas pessoas que saíram do Egito entrassem em Canaã. Houve pessoas que entraram em Canaã, israelitas que entraram posteriormente na terra prometida, mas foram descendentes, aquela geração que saiu do Egito, desta geração que saiu do Egito, somente Caleb e Josué entraram na terra prometida. Irmãos, isso fala muito a nós. E a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, pregando o sermão, este grande guerreiro Josué, o mensageiro de Deus nos diz assim neste sermão, no parágrafo 28, preste atenção. Final do parágrafo, falando a respeito de Josué e Caleb, ele diz assim: eles eram, Caleb e Josué, nascidos posicionalmente em Cristo. Josué e Caleb não estavam com a sua fé firmada em Moisés. Josué e Caleb estavam com a sua fé firmada em Deus, firmados na promessa, na palavra de Deus. Isso nos diz muito para os dias que nós estamos vivendo. Lembrem-se. Agora preste muita atenção a esta afirmação. Ela é muito importante para cada um de nós. Cada um daqueles israelitas, a palavra de Deus lhes fora pregada. Todos eles eram ouvintes da palavra de Deus. Eram ouvintes da mensagem.
mas somente produziu efeito sobre Calebe e Josué, diante de milhões de pessoas, milhões de israelitas que tinham saído do Egito. Somente Josué e Calebe compreenderam o que eles estavam ouvindo. Milhões de israelitas eram ouvintes, ouviram a mesma palavra que fora pregada, mas somente produziu efeito sobre Calebe e Josué, que compreenderam do que se tratava. Eu vou ler novamente para que fique gravado, para que você compreenda verdadeiramente. Lembrem-se, a cada um daqueles israelitas, a palavra de Deus lhes fora pregada. Todos eles, milhões de israelitas, eram ouvintes da palavra, ouvintes da mensagem. Mas somente produziu efeito sobre Calebe e Josué, que compreenderam do que se tratava. Há milhões de pessoas hoje, prezados irmãos e irmãs, ouvindo a mesma mensagem que você está ouvindo. Apenas uma minoria está compreendendo o que está ouvindo. Uma minoria está compreendendo a mensagem. Há milhões de crentes da mensagem que são apenas ouvintes e que estão próximos, muito próximos, como todos nós estamos, da terra prometida, do arrebatamento, mas não estão prontos, não estão preparados. Nós falamos frequentemente, quando entrar o último eleito, o rapto se dará. Quem é o último eleito? São pessoas de fora, que não conhecem ainda a mensagem, que ainda vão conhecer? Será? Será que o último eleito não sou eu, que ainda não me alinhei à palavra? Que ainda estou confiando em algo que não está de acordo com a palavra, com a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias? Será que eu não estou tão próximo da terra prometida, mas estou com medo de assumir a terra prometida? Estou com medo de aceitar o verdadeiro batismo do Espírito Santo? O medo de aceitar a fé de rapto, que é o que a mensagem veio para nos preparar? Será que este último eleito não é você, que ainda não compreendeu a essência desta mensagem? Essa é uma pergunta que eu, que você, que todos, especialmente aqueles que dizem crer na mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, precisamos fazer. Porque os israelitas eram milhões e apenas 2 entre milhões compreenderam e puderam, por terem compreendido, entrar na terra prometida. Temos visto tantos que vieram até uma certa altura e deixando tudo de lado, abandonando tudo, seguindo orientações de homens, confiando em orientações de sistemas, de lideranças humanas, confiando a sua fé por estarem afiliados a algo, por estarem congregando em determinada igreja, com determinado líder. Neste mesmo sermão, este grande guerreiro Josué, a mensagem, o mensageiro, através desta mensagem, mostra que a história se repete, que muitos hoje estão muito próximos de Canaã, muito próximos de entrar na terra prometida,
mas estão correndo sério risco de não entrar, por não compreender. E quem nos dá esta compreensão? O Espírito Santo. A Bíblia nos diz que o Espírito de verdade nos levaria ao conhecimento, à compreensão. Então, o que nós devemos fazer, prezados irmãos e irmãs, é buscar mais Atos 2 na nossa vida. É orar sinceramente e pedir para que Deus nos encha com o Espírito Santo. Porque de outra forma nós vamos apenas ficar ouvindo, como os israelitas ouviram, mas não vamos compreender. E por não compreender, não vamos colocar em prática. E por não colocar em prática, não podemos ser considerados como cristãos, verdadeiros cristãos. Não vamos ter a fé de rapto necessária para os dias que nós estamos vivendo e necessários para ir no arrebatamento. Não é para deixar ninguém com medo. É apenas para nos alertar que nós estamos numa hora que não é hora de brincar. Não é hora de fingir ser cristão. É hora de levar a sério, é hora de procurar verdadeiramente Atos 2. Nós vamos, no decorrer das nossas programações, trazer mais conteúdo a respeito desse sermão. Ele veio, assim como esta mensagem, sendo ele um componente da mensagem, para nos posicionar corretamente, para recebermos fé de rapto. Deus nos ajude, Deus nos guarde a ter esta compreensão. E agora vamos orar. Senhor Jesus, por mais, ó Pai, que nós possamos nos esforçar para esclarecer, para ajudar, se não for o Teu Espírito Santo entrar na vida, na minha vida e na vida de cada um daqueles que tem desejo de ser verdadeiro cristão, como Josué e Caleb foi, não é possível. E ainda mais vivendo numa era de tanta confusão, de tantas verdades, chega a confundir as pessoas. As pessoas acreditam em tudo quanto é verdade que houve, mas não sabem o que é a verdadeira verdade. Senhor, abre os nossos olhos cada vez mais, abre a nossa compreensão espiritual, Senhor. Abra o nosso coração para que nós possamos de verdade compreender a Tua palavra, como Josué e Caleb compreendeu e puderam entrar na terra prometida. Nós desejamos, ó Pai, entrar na terra prometida, desejamos ir no arrebatamento, não estamos brincando de ser cristão, cristã. Por isso, Pai, nós pedimos com sinceridade no nosso coração, dá-nos o Espírito Santo, abre os nossos olhos. Ajuda-nos, Senhor, nós somos necessitados de Ti. Ajuda-nos a compreendermos a mensagem que o Senhor tem nos enviado para os nossos dias. Ajuda-nos a ser como Caleb, como Josué, ter esta mesma fé, firmados na palavra. E, Senhor, agora nós também unimos a nossa fé para repreender toda a obra do mal, enfermidade, opressão, que esteja, Senhor, tirando a paz do meu irmão, da minha irmã, está derrubado agora, está repreendido todo o mal, para que nesta vida e neste lar haja cura, libertação, solução de problemas, para que o nome do Senhor seja glorificado, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração e acompanhe a programação do nosso canal. Nós vamos continuar neste assunto que nos posiciona, que nos ajuda a ter fé de rapto. Deus te abençoe, Deus te guarde e até breve.